Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Então, bem-vindo ao Café com o CRM. Meu nome é Herbert Vera Cruz, eu sou médico geriatra, sou presidente da Abras, na minha segunda gestão. E estamos aqui com Gilberto Alves, psiquiatra. Gilberto, por favor, se apresente. Obrigado, Herbert, meu querido amigo, de muitos anos de trabalho. É uma honra ser chamado, ser lembrado por você, que é uma pessoa especial. Eu queria agradecer a você como pessoa e queria agradecer o convite feito pela Abras e pelo CRM também do Maranhão, que tem tido uma atuação muito importante, né, em todos os temas, principalmente temas ligados à nossa área. E eu, como você pediu, meu nome é Gilberto Alves, eu sou psiquiatra, eu sou especializado em psiquiatria do envelhecimento, a gente costuma chamar de psicogeriatria ou psiquiatria do envelhecimento. Eu sou professor da Universidade Federal do Maranhão e coordeno a residência médica em psiquiatria pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente entende que é extremamente relevante, né, Gilberto? Porque nós estamos no Fevereiro Roxo, é uma pauta extremamente importante para a gente, né? Nós dois que levantamos essa bandeira do envelhecimento, né? Desse cuidado com as doenças relacionadas ao processo de envelhecimento, e nós estamos diante aqui do podcast de maior relevância médica em todo o estado. Então se torna fundamental a gente ter esse bate-papo numa data tão importante, né, para as nossas especialidades. Lembrando que nós somos contemporâneos, né, nós somos no mesmo ano de formados, nós somos ali vindo da Federal do Maranhão com muito orgulho, e é muito importante essa discussão, a gente levantar essa bola para que a gente possa ter as perspectivas do tratamento, dos diagnósticos, das novas abordagens, né, que se tornam tão importantes para uma demência, para uma doença tão comum como a doença de Alzheimer, né, que é a mais prevalente das demências nos indivíduos a partir dos 60 anos. O que tu entende, Gilberto, desse processo do envelhecimento, da importância da demência de Alzheimer? Herbert, é uma pergunta bastante significativa. O Brasil é um país hoje que atravessa um momento de transição epidemiológica com uma redução da fertilidade das mulheres, uma redução do número de nascimentos, um alargamento das faixas etárias acima de 35, 40 anos. Então nós vivemos um momento que segue uma tendência epidemiológica já vivenciada por países, por exemplo, da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, onde a população madura é a mais predominante. Isso tem uma série de consequências, entre elas, como você muito bem lembrou, o aumento da incidência e da prevalência de demências. Demência que é um termo geral, né, que designa, vem do latim, designa a ausência de mente, literalmente, mas, na verdade, significa a perda das faculdades intelectuais, como, por exemplo, a capacidade de raciocínio, de memória, de atenção, de organização das tarefas do dia a dia. E as demências, como também você lembrou, podem ser causadas por diversas etiologias diferentes, ou seja, origens diferentes, dentre elas a mais comum, a doença de Alzheimer, doença essa que foi descrita no início do século XX por um neuropsiquiatra alemão, né, o Alois Alzheimer, em Frankfurt, né, estudando uma paciente de 51 anos, Auguste Deter, que tinha sintomas psiquiátricos, um delírio de ciúme relacionado ao marido, e que começou a evoluir naquele estágio com alterações da memória recente, quer dizer, não conseguia lembrar o que tinha feito há 20 minutos, 30 minutos atrás. É importante a gente também colocar que esse processo de envelhecimento, né, Gilberto, ele é muito mais acelerado no país, né, de baixa e média renda. No último censo, nós tivemos um aumento da população em torno de 6,5%, mas quando a gente olha para a faixa a partir de 65 anos, esse crescimento foi de 54%. Né? Então esse processo que a gente vivencia, ele é muito mais acelerado quando a gente faz a comparação com os outros países que vivenciaram. Então eu costumo brincar com meus alunos, com os demais colegas, que a gente está meio que trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Então urge a gente estar debatendo esse tema tão relevante, né? A gente vive
o avanço, né, da expectativa de vida. Isso é muito bom, isso é uma conquista para a humanidade. Entretanto, a gente traz uma série também de ônus, né, a ser considerado. O que a gente vai fazer com essa massa de população? A gente vive num país em que a gente sabe que o envelhecimento, ele não é um envelhecimento saudável. Então, é fundamental a gente estar suscitando esse debate, como você bem colocou. Uma das demandas que a gente mais se incomoda, Gilberto, e mais para frente isso vai ser relevante, porque a gente vai ter que tocar no aspecto dos biomarcadores, é que muitas das vezes a gente tem uma dificuldade, né, em diferenciar o esquecimento normal do esquecimento patológico. Isso causa uma confusão, inclusive correndo o risco de retardo no diagnóstico, né? Um pouco de preconceito, um pouco de estigma. Então esse indivíduo, ele acaba retardando, né, esse diagnóstico. Isso para a gente vai se tornar um grande pesar. A gente precisa estar provocando cada vez mais, porque se a gente está falando de avanço científico, né, se a gente está falando em tratamento modificador de doença, e essa é uma pauta extremamente relevante, se a gente não tiver esse diagnóstico precoce, isso não vai conseguir ser realizado. Então eu queria escutar um pouquinho de ti, como é que a gente pode dar uma orientação geral sobre essa diferença do envelhecimento normal de um envelhecimento patológico, do aspecto do esquecimento. Essa pergunta é maravilhosa, Herbert, e ela suscita uma série de debates hoje na medicina. A gente tem como algumas categorias hoje propostas para um rastreio precoce, ou seja, identificar a doença antes que ela se manifeste de uma maneira exuberante, que estão sendo debatidas. A gente sabe que quando os sintomas clínicos da doença de Alzheimer, como por exemplo o esquecimento, ou a agitação, ou a desorientação, não saber onde você está, quando eles acontecem, significa que a doença já está em curso há 10 a 15 anos, transformando a arquitetura do cérebro e provocando mudanças cerebrais que são até o momento irreversíveis, tá? Isso é um primeiro dado. Então, diante disso, a gente procura o rastreio precoce através de categorias. Algumas têm sido propostas, como, por exemplo, comprometimento cognitivo não demência, o CIND, tá? Existe um paper, um artigo científico da Laís Bertola, que discute a prevalência do CIND no Brasil. Essa prevalência hoje ela deve estar na casa mais ou menos de 8,1%, ou seja, atualmente 17.277.000 brasileiros, para ser um número aí mais preciso, convivem com o CIND. O CIND seria essa categoria de uma perda de algum tipo de função cognitiva, memória, orientação, capacidade de planejamento, porém, sem ainda um prejuízo evidente na capacidade do indivíduo de realizar tarefas fora de casa ou dentro de casa, como pagar contas ou arrumar as coisas, as roupas, não é? Então, o CIND já seria um diagnóstico que deveria existir e devemos preparar os médicos da atenção básica para o reconhecimento dessa condição, tá? Para que a gente possa monitorar esses indivíduos, por exemplo, numa janela de tempo de 3 anos. Isso é uma etapa importante. Com relação ao risco, à indicação dos biomarcadores, tudo parte exatamente desse diagnóstico precoce, porque os biomarcadores fazem mais sentido quando utilizados no indivíduo que ainda não tem o quadro óbvio de demência instalado. Então, aqueles indivíduos chamados em risco para demência. Ou os indivíduos que não têm sintomas, ou muito poucos sintomas. E, para isso, precisamos preparar. O Brasil conta com uma estrutura formidável do SUS, que, embora haja limitações, é muito importante para a nossa população. Então, temos que preparar os profissionais do SUS para esse desafio. Então, assim, é relevante a gente estar discutindo, porque eu gosto muito da frase, assim, que cada vez mais esse diagnóstico ele precisa ser oportuno e ele precisa ser preciso, né? Hoje, cada vez mais a gente está avançando no diagnóstico da demência, da doença de Alzheimer, como tu mesmo disseste, que é um contínuo, né, que começa 10 anos antes de qualquer manifestação até ela se instalar. E uma vez que a gente tem esse diagnóstico oportuno e preciso, esse paciente provavelmente ele vai se beneficiar do tratamento com essas medicações que vem chegando no mercado, cada vez mais com menos efeitos colaterais, cada vez mais tornando mais acessíveis. Então me fala um pouquinho mais desse biomarcador,
Gilberto? Aonde que a gente avançou? Qual é a relevância desses biomarcadores? Isso já é uma realidade? Já até antecipando, isso é uma necessidade, eu ouso dizer. Mas eu queria escutar um pouquinho da tua experiência, da tua expertise. Muito bom. Biomarcadores genericamente podem ser definidos como marcadores que podem ser do sangue, ou um próprio exame neuropsicológico, ou uma ressonância magnética, quer dizer, um exame capaz de ajudar, de complementar o exame clínico tradicional. Então ele vai fornecer um parâmetro objetivo, mensurável, em uma escala, a respeito do processo de uma doença, tá? Em curso. E também vai responder a pergunta sobre a existência ou não daquela doença. Então, dando destaque aqui aos biomarcadores mais recentes, podemos falar dos biomarcadores licóricos, né, que é a punção do líquor, que é um líquido que circula ali pela coluna cerebral, ele é produzido no cérebro e ele circula pela coluna, e ele pode ali apresentar alterações na quantidade das proteínas que vão nos dizer sobre uma chance maior ou não de existência de um processo de doença, principalmente da doença de Alzheimer. Então, os marcadores que nós temos hoje disponíveis, eles se direcionam mais à investigação da doença de Alzheimer. Então, dependendo da quantidade de certas proteínas, que a gente vai chamar de oligômeros, como o beta-amiloide, como a tau, saberemos, através desse perfil, se aquele indivíduo já está com a doença, mesmo que não apresente qualquer sintoma. Essa é a grande vantagem desse biomarcador. E caminhamos atualmente para um processo possível aí de aprovação dos chamados biomarcadores séricos de sangue. Então, muito provavelmente, a partir de 2027, teremos pacientes que já serão encaminhados para o exame de sangue para saber se já tem a doença de Alzheimer, pelo menos no nível molecular. Isso abre um grande debate. O primeiro é: a pessoa que tem a doença de Alzheimer no nível molecular necessariamente irá desenvolver a doença de Alzheimer? O grupo do Clifford Jack, dos Estados Unidos, diz que provavelmente sim, embora também admita que uma parte desses indivíduos acabe não desenvolvendo, mas a chance probabilística maior é de que sim haja o desenvolvimento, tá? Mas aí a gente vai ter um estadiamento da doença que já existe atualmente, já foi proposto pela Associação Brasileira de Neurologia, para a presença desses biomarcadores. Então, ele é baseado no sistema ATN, né? Amiloide, tau e neurodegeneração. E a partir dele você vai graduar ou vai estratificar o nível de gravidade desse indivíduo. Se ele é um indivíduo já pré-clínico, com alterações da neuroimagem, ou seja, um indivíduo que já é candidato a um tratamento. Então, a principal importância dos biomarcadores é abrir a janela para a possibilidade de introdução das novas medicações, né? Os chamados anticorpos monoclonais. Nós já temos 2 aprovados no Brasil, o lecanemab e o donanemab. Tá? O lecanemab foi mais recentemente aprovado agora em janeiro, né, desse ano mesmo. Então, uma aprovação super recente. Então, tudo isso abre uma janela para que a gente modifique muito a forma de tratar. Mas existe o problema do acesso, né? Existe ainda o problema do acesso, que é muito díspare. Então, de uma maneira prática, hoje a gente já tem esses biomarcadores licóricos no nosso estado. É possível realizar esses exames quando bem indicados. Procede isso, Gilberto? Procede. Nós fazemos, por exemplo, na nossa prática clínica, assim, a gente gostaria que já estivessem presentes na rede pública de saúde no SUS. Vai dizer que a gente precisa sensibilizar nossos governantes para isso. Tá? É importante lembrar que a população mais carente é aquela que mais tem risco de doença de Alzheimer. A expectativa é que até 2050 os casos de Alzheimer tripliquem. E só a educação, segundo um estudo da Cláudia Soemoto e do grupo dela, tá? Do qual participa a professora Cleusa Ferri e tantos outros colegas, o professor Caramelli, né? Só a população de baixa renda, as crianças na primeira infância e na segunda infância, com baixa educação, vão ter um risco ou uma probabilidade 10% maior de ocorrência de doença de Alzheimer. Então, significa que ter um país desigual significa um país com mais pessoas com risco de demência. E esse risco já começa na infância
né? No início, na fase mais precoce da vida. Ele não é apenas um problema do envelhecimento em si. Ele é um problema que cerca ao longo da vida. Na meia-idade, a gente vai ter outros fatores, por exemplo, como obesidade, diabetes, a necessidade que nós temos de controlar hipertensão, inatividade física, perdas auditivas, etc. Uma série de fatores que na meia-idade também vão ter um peso aí em torno de 15%, 16%, tá? E só depois, no envelhecimento, peso de outros fatores adicionais para que ocorra demência. Mas voltando à questão, os marcadores glicóricos estão sim presentes, infelizmente ainda só na rede particular, né? Então nós já fazemos, eu tenho uma experiência já com um serviço que faz esse tipo de biomarcadores, e existem outros, tá? Mas é uma realidade já possível. Eu até gosto muito, você levantou uma bola muito importante para a gente na geriatria, que são esses aspectos da prevenção, e a mesma autora do capítulo tem uma frase que eu acho maravilhosa da pesquisa. Ela diz assim: a sua chance de vir a evoluir com demência da doença de Alzheimer está muito mais relacionada ao seu CEP do que a genética. Porque muitas das vezes, né, você consegue reduzir mais de 50% nos países de baixa e média renda o risco de vir a desenvolver a doença a partir desses fatores, desses 12 fatores hoje que são elencados, né, do estudo do Lancet. E uma coisa que eu gosto de falar, até porque a gente vem desse ambiente, várias vezes você coloca essa importância da acessibilidade, de fazer uma medicina mais inclusiva, né? É que desses 12 fatores, todos eles são disponíveis pelo SUS, né? A gente conseguiria estruturar isso, né, de uma maneira que realmente a gente reduzisse, né, essa projeção tão negativa, né, para os próximos 10, 15, 20 anos, né, que alguns autores chegam a dizer que não haverá profissional da área da saúde, ou seja, neurologistas, psiquiatras, geriatras, para cuidar dessa demanda, né? Então, é importante a gente criar esse ambiente, fazer as hierarquizações, estruturar, né, essa abordagem desde a atenção básica, com os serviços de referência, de contra-referência, e essencialmente trabalhar o aspecto da prevenção, né? A geriatria, ela levanta muito forte essa bandeira da necessidade da prevenção, e como tu bem colocaste, essa prevenção não é só aos 60 anos. Não que aos 60 anos você não possa fazer a prevenção, sim, mas é durante toda a vida, né? Todo o processo, começando, como você falou, desde lá do começo da escolaridade, né? Que ainda é um fator que impacta muito fortemente no nosso país, né? Os países desenvolvidos, eles têm, através desses modelos preventivos, reduzido, né, essa incidência, essa prevalência da doença, melhor dizendo. E a gente parece que não está fazendo, certamente nós não estamos fazendo o nosso dever de casa, né? A proporção vai ser para que cada 10 diagnósticos, 7 será em países de baixa ou média renda, né, onde a gente está incluído. Isso é extremamente temerário, isso é um grito de alerta quase que a gente está provocando aqui, né, as instituições, a sociedade civil, o poder público, para que a gente possa ser escutado e discutir, botar em pauta um tema tão relevante. Mas eu ainda queria te provocar um pouquinho sobre essa questão dos biomarcadores. A gente tem sim os biomarcadores glicóricos, isso a gente consegue fazer com uma expertise, um profissional que tem essa expertise, mas quais seriam essas indicações, Gilberto? Todos os pacientes que chegam ao consultório com uma demanda de esquecimento, que é a queixa mais comum, né, a forma mais típica, é a forma amnéstica. E esse paciente ele vai para o diagnóstico do biomarcador, existe algum critério, né, até para a gente também não ter o papel de ser alarmista, o objetivo principal aqui é justamente essa discussão, é a informação. Quais seriam essas indicações? A gente tem, mas a gente tem que saber também usar, senão esse exame vai se tornar um exame fútil, caro e desnecessário. Exatamente. Hoje, no sistema particular, o complementar de saúde, nós temos uma pressão maior para que pessoas, mesmo sem critério, façam o exame, porque tem medo, tem dúvida. Porém,
existe uma normativa, né? Existem recomendações feitas pela Associação Brasileira de Neurologia. Já estamos escrevendo recomendações agora pelo Departamento de Psiquiatria do Envelhecimento, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, eu estou participando ativamente desse processo, tá? Então, dentre elas, a gente pode destacar principalmente indivíduos que têm alguns sintomas mais leves, por exemplo, de memória ou de outra função cognitiva, atenção, capacidade de organização, tá? Indivíduos que têm alterações comportamentais de uma maneira inédita na vida, ou seja, nunca tiveram alterações e passam a ter, né? Essas alterações são persistentes e essas alterações são confirmadas por biomarcadores de avaliação cognitiva. Então, o que é um marcador de avaliação cognitiva? É um teste neuropsicológico. Então, o indivíduo vai fazer um teste inicialmente de rastreio, né? Que é uma espécie de peneira mais grossa para tentar separar ali quem não tem queixa alguma de quem de fato tem sintoma presente, e evidenciando-se a presença de sintomas nesse nível mais leve, né? A gente pode pensar sim na indicação do biomarcador. Muitos autores discutem a necessidade de aliar ao biomarcador neuropsicológico e do exame clínico a neuroimagem, não é? Então, já discutem, embora isso seja ainda debatido, porque pode acontecer e deve acontecer de muitas pessoas com alteração cognitiva não terem ainda alteração perceptível na neuroimagem, pelo menos a olho nu, né? A gente tem técnicas mais modernas, mas o que a gente acaba utilizando muito no dia a dia é o uso do olho mesmo, das chamadas escalas visuais. A gente tem uma série delas, né? Como FASECAS, como ERICA, como escala de De Leon para hipocampo. Então, a gente tem uma série de escalas visuais que vão ali nos dar um norte, se já há degeneração. Mas lembrando que mesmo dentro da classificação do sistema ATN, a existência da neurodegeneração, ela já indica que o processo já não está no seu início, já está mais avançado, né? Então, a proposta é que isso seja feito ainda numa etapa mais precoce, tá? Então, começou a desconfiar. Aqueles indivíduos com casos de família e que eventualmente façam o que a gente chama de exame de genotipagem ou um exame de genótipo, de polimorfismos. O nome técnico é esse, é um nome meio complicado, mas polimorfismos da apolipoproteína E, né, que é um tipo de proteína que nós temos, que participa do transporte de colesterol, também que esses pacientes possam fazer esse exame genético, que ele possa estar popularizado e que ele possa nos definir sobre algum risco adicional juntamente com as outras informações. Quer dizer, nenhum exame isoladamente deve ser considerado, mas sim um conjunto deles e a história clínica do paciente. Essa é a posição brasileira predominante, né? Para que a gente considere aquele indivíduo elegível para a realização de um biomarcador. Outro detalhe é a articulação entre as redes. Eu tenho lido alguns trabalhos internacionais, um deles que me chamou a atenção foi da Sociedade Coreana, onde eles conseguem recomendar de uma maneira muito boa isso, né? Que é estabelecer o papel da atenção primária, secundária e terciária. Em geral, o diagnóstico de biomarcadores, ainda no momento, ele é mais direcionado à atenção terciária, que seriam aqueles serviços mais especializados, onde a gente tem geriatra, neurologista cognitivo e do comportamento, psiquiatra do envelhecimento, ou seja, profissionais muito treinados nessa área. Mas o futuro provavelmente vai indicar que também profissionais da atenção secundária, ou seja, o nível médio de complexidade, participem desse processo, tá? Então, fatalmente, nos próximos anos e décadas, teremos uma inclusão maior de profissionais envolvidos no processo de diagnóstico precoce de demência de Alzheimer. Então, teoricamente, esse indivíduo com uma queixa, vamos dar um exemplo assim mais comum, que é uma queixa de memória, ele vai passar por uma avaliação médica. Hoje a nossa realidade é uma realidade de médicos especialistas, né? E ele vai passar por uma consulta estruturada, ele vai passar por uma bateria de exames. Posteriormente,
um exame de neuroimagem, é o que é mais comum a Sim. gente fazer, né? E a partir daí, se ele for elegível, ele vai partir, né, para fazer essa propedêutica com biomarcadores. Exatamente. Isso vem assim, eu tô amarrando toda essa tua orientação inicial, porque vem a próxima provocação. A gente tá na iminência dos biomarcadores séricos, que pra gente vai ser uma mão na roda, né? Ele é muito mais Né? Colher o fácil, ele é mais exequível, ele vai ser... Mas também nos suscita uma preocupação, Gilberto, talvez até um pouco maior com relação ao líquor, né? Porque uma pergunta retórica pra gente, mas eu acho que é importante a gente informar. Eu, assintomático, eu sem queixa nenhuma de memória, eu vou lá no laboratório e faço esse exame quando disponível, vou lá, vou pedir um marcador para ver se eu tenho Alzheimer no sangue. Isso é correto? Isso é a maneira como a gente vai conduzir esses casos? Bom, eu tenho uma grande esperança, Herbert, que a Anvisa e outros órgãos reguladores possam definir aqueles biomarcadores de sangue que sejam considerados oficiais ou de maior segurança. Eu também temo pelo uso de kits que não tem procedência, enfim, Científica, tão conhecida, validada, e que estejam presentes no laboratório ali com muito fácil acesso, porque a gente vai ter plataformas em que eles brincam, né? O pessoal da área comercial brinca que serão parecidas com máquinas de café que a gente tem hoje nas clínicas. Você espeta o dedo ali, colhe uma gota de sangue e essa plataforma vai dizer para você sobre o diagnóstico ou não sérico de Alzheimer. Eu temo um pouco que isso possa cair num universo aí de pouca confiabilidade de diagnóstico molecular. Outro papel que a gente vai ter é o da discussão ética sobre esse resultado. Sim. O que fazer com ele? E aí, as sociedades, eu falei da coreana, mas também na Europa, já em contraposição aos Estados Unidos, onde a postura é mais de classificar como se fosse quase uma doença oncológica, seguir etapas e ser mais duro nessa classificação e nesse direcionamento e tratamento. Em contraposição a isso, a gente tem uma postura da Europa que é mais da integração entre a clínica, entre o que eu observo de sinais e sintomas do paciente e os resultados dos exames complementares. E assim também é a postura de sociedades asiáticas, como a coreana. Tá? Eu espero que essa seja a posição predominante do Brasil, que a gente possa sentar com o paciente e promover cursos para que a gente possa discutir melhor os aspectos éticos dessa comunicação com a família, os prós e contras, por exemplo, de iniciar um tratamento, porque é um tratamento que custa muito caro, custará muito caro para o Estado, custará muito caro para a saúde suplementar. Né? Não é isento de efeitos colaterais. Não é isento de efeitos colaterais, né? Os neurologistas têm falado muito sobre um fenômeno conhecido como ARIA, né? Que são eventos hemorrágicos, né? Ou que podem provocar edema no cérebro, que são eventos menos comuns, porém possíveis com as medicações já disponíveis atualmente, tá? Então, há necessidade de monitorização muito cuidadosa do ponto de vista radiológico, ou seja, pelo radiologista, realização de ressonâncias a cada 2 ou 3 meses, um tratamento que hoje está estimado em 1 ano e meio, né, 18 meses, então você vai ter aí pelo menos 6 a 8 ressonâncias sendo feitas, além de outros exames moleculares, como o PET, tá, que são feitos no início e no final do tratamento. Então, é uma estrutura muito cara. Então a gente precisa sentar e discutir com gestores de saúde, por exemplo, no SUS, como ficaria a organização desse tipo de serviço e quem participaria dele, né? Perfeito. É uma realidade, é uma coisa que a gente vai precisar discutir, né? A gente está avançando para isso, mas na necessidade de uma estruturação, né? A gente vai precisar, sim, dos gestores para a gente estar discutindo toda essa estrutura. E eu gosto muito dessa tua analogia quando tu fala da questão como se fosse um tratamento oncológico, Uhum. né? Esse tratamento ele precisa ser monitorizado. Eu não posso ir ali na esquina tomar um remédio e ir embora para casa. Existe toda uma estruturação e é o que a gente vem discutindo cada vez mais. Com relação aos exames neurofuncionais, Gilberto, hoje a gente tem ainda aqui disponível, eu sempre gosto de dizer isso, porque acho que tem muito pouca coisa que no nosso estado a gente não consegue ainda fazer, né, Gilberto? Uhum. Mas tem muita coisa que a gente tem. Os exames neurofuncionais e quando a gente parte também para os exames moleculares,
Isso tem importância, o PET amiloide, o PET tal, isso no nosso estado a gente ainda não tem, não é uma realidade, mas isso seria um substituto ao biomarcador, isso seria um confirmatório do biomarcador. Como é que é esse entendimento diante desse avanço tecnológico, diante da cada vez mais a gente ter a possibilidade, tu falaste que às vezes a gente faz um exame, estruturalmente ainda não tem alteração, isso não exclui o diagnóstico, né? Mas aí a gente avança para um exame funcional que ele vai aumentar ainda mais a nossa chance, a nossa acurácia diagnóstica. Eu queria escutar um pouquinho da tua opinião sobre esse avanço tecnológico na neuroimagem. Esse avanço é super interessante e muito promissor, né? A gente tem uma série de marcadores, né, radioisótopos que são utilizados hoje no mundo. No Brasil, a gente tem 2 principais, né, que é o chamado PET, tomografia com emissão de pósitrons, que é um marcador baseado na glicose radioativada, né, o FDG, que vai marcar, por exemplo, o tecido são cerebral, aquele tecido que é capaz de captar a glicose. Então, as áreas que vão brilhar mais no exame são aquelas mais saudáveis, e as áreas que menos brilham são aquelas onde há menos metabolismo, portanto, há presença de doença. Tá? O PET-FDG está estabelecido no nosso estado há muitos anos, ele é muito utilizado na oncologia, etc. E provavelmente ganhará mais popularidade a partir de agora, porque é incluído como um biomarcador dentre os outros, né? Pelo menos para monitorização dos casos, né? A Sociedade Brasileira, a Associação Brasileira de Neurologia, ela fala que sim, idealmente a gente deveria ter a presença do marcador de PET amiloide, que já é um outro tipo. O PET amiloide ele já vai marcar a doença em si, sim. Ele vai captar, né, com radiotraçador o radioisótopo, aquela área onde há maior acúmulo de lesões típicas que se acumulam no cérebro da pessoa com doença de Alzheimer. Tá? Então, onde brilhar mais, tem mais lesão. Só que o PET amiloide ele é pouco disponível. Ele em geral, esse controle ele é feito pelo Exército Brasileiro, né, pelas Forças Armadas, e a gente tem hoje poucos centros, alguns, a maior parte deles, quer dizer, São Paulo, a gente tem no sul do Brasil, a gente tem agora no Nordeste, em Recife, né, uma promessa de vir da Fortaleza, desse PET amiloide. Então, o PET amiloide ele vai ser utilizado, ele é um critério necessário para o indivíduo ser considerado ou não indicado para o tratamento com a medicação. Né? Então, ou você faz o PET amiloide ou você faz o líquor. Atualmente é assim. Sim. Ou você faz o PET amiloide ou você faz o líquor. Então, se um ou outro der positivo, o indivíduo já é elegível, já está autorizado ao uso das medicações atualmente aprovadas no Brasil. Lembrando que são 2. Tá? E aí, o papel do PET-FDG provavelmente vai ser preponderante na nossa realidade do Maranhão, que é o PET que não é o amiloide, então ele vai servir mais como um parâmetro, digamos, indireto, né? De acompanhamento do sucesso do tratamento, tá? Agora, lembrando que, claro, esses exames são caros, eles são pouco disponíveis, provavelmente vai ter uma limitação do seu acesso na rede SUS, né? Mesmo na rede privada, existe um custo elevado. A gente não tem o ciclotron, que é o aparelho que produz a substância radioativada, né? O radiomarcador, ele precisa ser trazido ao Maranhão. E quando ele vem de avião, ele perde, entre aspas, potência, tá? Então ele chega aqui já com uma potência menor do que quando ele saiu lá da fabricação. Então isso também é um entrave, né? Então lembrar que tem um custo operacional importante realizado. Então eu acredito que será sim importante, tá? Continuará sendo importante para o diagnóstico diferencial. Por exemplo, quando eu quero saber se esse indivíduo tem uma doença de Alzheimer ou um outro tipo de demência, também é importante o PET-FDG. Por exemplo, uma demência frontotemporal, que é uma outra forma, ou até mesmo um diagnóstico diferencial entre doenças psiquiátricas e doenças, entre aspas, neurológicas. Ou, no fundo, tudo é doença cerebral, né? Tudo está dentro do mesmo grupo. Mas a gente faz essa divisão didática entre doenças psiquiátricas como a doença bipolar e
síndromes demenciais, não Alzheimer, né? Então, o PET-FDG ele é muito importante para esse diagnóstico diferencial. Tá? Eu diria assim, só para fechar meu raciocínio, que porque o neurologista está muito mais habituado ao uso do PET-FDG. E eu diria que é importante que nós, que não somos da neurologia, mas trabalhamos juntos com eles, que nós também nos habituemos a usar com mais frequência, né? Claro que ponderando, como eu falei, a questão do custo. Não, perfeito. A gente está olhando muito, muito para frente e é necessário a gente olhar, mas uma provocação, e eu acho que isso serve também de informativo, é que o que a gente tem hoje disponível, a gente ainda continua usando. Eu sei que não é modificador, né, de doença, o tratamento farmacológico ao qual estou me referindo, mas ele ainda tem a sua relevância, ele tem a sua importância, né? Para a gente não ficar também só olhando para frente e tudo que foi feito até agora, né, a gente menosprezar. Né? Essas medicações, elas ainda têm as suas indicações, né, Gilberto? A gente ainda vai muito provavelmente precisar ou continuar usando essas medicações ao longo do tratamento, que é o que a gente chama hoje de tratamento sintomático, né? Então isso está disponibilizado pelo SUS, essas medicações a gente consegue diante de um encaminhamento, né, uma avaliação técnica. Eu queria escutar um pouquinho sobre esse tratamento que a gente chama de tratamento atual, o tratamento sintomático, que é o que a gente tem disponível hoje na prática. Esses tratamentos, eles continuam tendo a sua relevância, é um tratamento que a gente vai, a despeito, ou apesar da gente cada vez mais evoluir para um tratamento na expectativa de modificar o curso da doença, de abortar ou reduzir, mas essas medicações elas vão continuar sendo utilizadas? Essa pergunta também é crucial, Herbert. Já há recomendações internacionais sobre a necessidade de continuidade dessas medicações que a gente chama de anticolinesterásicos, e também temos a memantina, né, que é um antagonista de receptores glutamatérgicos. Então, essas medicações elas têm como princípio, como você muito bem falou, estabilizar a doença e tentar aumentar a sobrevida do paciente, né? Então, aumentar o tempo de doença estabilizada, né? E no total o tempo de vida do indivíduo, depois de realizado o diagnóstico. E a gente tem visto estudos mostrando que, de fato, existe esse aumento. Qualidade de vida. Existe aumento de qualidade de vida, funcionalidade. O aumento é muito menor, muito menos potente na cognição em si, na melhora em si, mas existe sim uma estabilização. E a gente nasceu praticamente, né, como profissional, dentro da era das medicações que são usadas até hoje, né? A rivastigmina, a galantamina, né? Donepezila e a memantina. Então, eu e você somos testemunhas oculares de como essas medicações elas funcionam nessa proposta que a gente mencionou. Tá? Então, tem estudos mostrando que o tempo de sobrevida aumenta em torno de 7 anos, né? Então, a qualidade de vida ela é impactada. Então, a discussão que a gente vai abrir é sim sobre a necessidade de complementar às novas técnicas o uso dessas medicações convencionais. E uma outra discussão é sobre se, apesar de serem sintomáticas, como você bem lembrou, se valeria a pena utilizá-las. Isso sempre foi uma pergunta, e geralmente refutada, mas se valeria a pena utilizá-las em fases pré-clínicas, por exemplo. Se faria sentido isso. O meu palpite aqui clínico é que talvez se reabra uma discussão sobre um uso mais precoce dos anticolinesterásicos em fases pré-clínicas, ou seja, em fases pré-demência, nesses indivíduos. Tá? Fala de transtorno cognitivo leve. Transtorno cognitivo leve, exatamente. A minha discussão é de que acredito que haverá grupos que apostarão nesse... Isso lá atrás já foi uma pauta, Já né? foi uma pauta, Só que eu acho que a gente não tinha biomarcadores de acompanhamento evolutivo desse processo. E talvez com a tecnologia que nós temos hoje, não é? Talvez a gente possa dizer que sim, há um tamanho de efeito no impacto precoce do uso dessas medicações ao longo da vida do indivíduo. Quando a gente mede esse impacto em termos de acompanhamento evolutivo com o uso de biomarcadores. Então eu acho que a medicina vai mudando, a gente vai sempre reconstruindo paradigmas, então eu acho que essa discussão vai reabrir,
novamente, até pelo baixo impacto. Uma outra coisa é que a gente vai medir muito melhor o impacto de outros eventos, como atividade física, como alimentação, como exercícios de resistência muscular, calistenia, de exercícios aeróbicos, sono, né? O sono ainda não entrou nos 14 fatores de risco modificáveis, isso. né? Então a gente vai ter que medir o impacto do ciclo circadiano. A gente vai conseguir, com os biomarcadores, não apenas a elegibilidade para tratamentos modernos, mas também a gente vai conseguir monitorar evolutivamente muito melhor os nossos pacientes. Perfeito. Né? Como você bem falou, a gente não pode abdicar do que a gente tem, a gente já avançou, né? Nós somos filhos dessa geração, a gente viu o quanto que essa avaliação, essa abordagem multidisciplinar, né? Tu colocaste aí, é extremamente importante. A gente ter o tratamento farmacológico, isso é fundamental. A gente não vai rasgar tudo que foi feito ao longo desse período, ele se mantém, mas é fundamental também a gente ter essa abordagem multidisciplinar, né? E é isso que a gente tem visto na nossa prática diária de consultório, né? Esses pacientes, eles, a despeito, é muito interessante quando a gente é provocado por essas discussões, a pauta gira muito em torno da questão curativa, né? Não tem cura, né, doutor? Mas doutor, mas não tem ainda cura, né? A despeito da ausência da cura, mas ainda assim, a gente consegue manter essa funcionalidade. A gente vê isso no nosso dia a dia de consultório. Claro que às vezes pode ter o viés de uma realidade do setor privado, mas ainda assim, quando a gente projeta isso para o setor público, a gente também consegue medir um certo impacto, mesmo que observacional. Mas a abordagem multidisciplinar, né, é fundamental que esse paciente ele tenha esse suporte, né, da equipe multi, priorizando cada abordagem de acordo com cada fase dessa doença, né? Então, alertando, né, o que a gente está fazendo agora vai precisar ser mantido, é importante. O que a gente está discutindo aqui são tratamentos que vão acrescentar, né, aquilo que a gente já faz, em certa medida, dá sim uma qualidade de vida, a gente tem sim bons resultados nos nossos pacientes. Puxando um pouco brasa para minha sardinha, a questão do suporte familiar, né? A gente precisa ter essa rede em que esse familiar ele entenda um pouco todo esse processo, né, de adoecimento, do curso da doença. Isso é fundamental. Eu uso a dizer que cada local que tenha 2, 3 indivíduos portadores da demência precisa de um suporte, tá? Para que essa família entenda. A nossa realidade ela é muito hostil. A grande maioria dos cuidadores, a demência da doença de Alzheimer é uma doença muito incapacitante, né? Talvez uma das mais incapacitantes que a gente tem a partir do processo de envelhecimento, e isso traz muito desgaste para a família e para a sociedade. A grande maioria desses cuidadores são cuidadores familiares, que acabam tendo que sair dos seus empregos para cuidar desse indivíduo. Então, além do aumento do custo do tratamento, essa família, em geral, ela perde receita. Então, a gente precisa, sim, estar estruturando, estar discutindo, super relevante, a gente está falando aqui de ciência no alto nível, é para lá que a gente vai, é para lá que a gente precisa mirar, mas, ainda assim, a gente ainda tem alguns deveres de casa, né, para estar fazendo aqui, e que, obviamente, como a gente já discutiu, isso traz um impacto, sim, positivo no tratamento, no suporte, no acolhimento, de uma maneira que a gente pode até estar mensurando isso em trabalhos, né, diante da cientificidade. Eu sei que nós dois somos duas pessoas que somos muito chatos com essa questão da cientificidade. A gente bate muito nessa tecla e eu acho que é uma bandeira que a gente precisa estar levantando como sempre, né? Gilberto, eu queria discutir um pouquinho mais contigo, a gente já está numa fase mesmo de encerramento, foi brilhante a tua participação, sempre que a gente se encontra é meio assim que nos congressos, nas palestras, mas é um prazer, eu tenho muito orgulho, tá? De todos que trabalham com esse envelhecimento, mostra que o nosso estado produz
né? Pessoas boas, pessoas competentes. Nós temos sim pessoas habilitadas e aptas para melhor conduzir, né, esse indivíduo, para melhor acolher. E se existe alguma dificuldade, nós estamos aqui para discutir, para levantar, para ver o que a gente pode melhorar, para ver o que a gente pode agregar. Isso é fundamental. Esse bate-papo, né, entre as especialidades é fundamental. Eu não consigo entender uma doença tão complexa como é a demência da doença de Alzheimer, se a gente olhar só por um prisma, né? O prisma psiquiátrico, ou neurológico, ou geriátrico, ou social. Eu acho que isso tudo precisa estar integrado. É a melhor maneira que a gente consegue conduzir esse indivíduo, né? Mas eu queria escutar uma mensagem tua final, uma mensagem realística, mas ao mesmo tempo gosto muito daquela frase do Ariano Suassuna que diz, né, o realista e esperançoso, né, o realista, a gente tem um pezinho no chão, a gente sabe das nossas dificuldades, mas ainda assim a gente está sempre olhando para frente ou almejando, né, o porvir. Então eu queria escutar um pouquinho a tua mensagem final para que a gente possa amarrar de maneira mais brilhante ainda esse podcast no nosso Fevereiro Roxo. Olha, primeiro dizer que acho que você foi muito feliz nas colocações aí da comunicação com a família, assim. Eu acho que a minha mensagem final vai nessa direção. Eu acho que nós médicos fomos criados, né, nós da geração pós-baby boomers aí, geração Z, se não me falha a memória, fomos criados numa cultura ainda conteudista, né, de acumulação de conhecimento, e a gente está sendo provocado a uma mudança de paradigma, e a doença de Alzheimer mostra isso muito bem, porque é a doença da família, não é apenas a doença do indivíduo. E a gente tem que desenvolver nossas habilidades de cooperação como seres humanos, ou seja, de estar junto com a família, colaborando com eles e de comunicar ativamente com eles. Então, acho que você lembrou isso muito bem, já que é uma doença que afeta também a família, traz burnout. Então a minha mensagem final, ela vem da necessidade e da esperança que eu tenho que possamos, como médicos, mudar nossa cosmovisão para algo que seja muito menos apenas do indivíduo, do olhar ali taxonômico apenas, que é importante, claro, para um olhar expandido, para um olhar mais coletivo, para um olhar de colaboração, que a gente olha para o colega do lado, que a gente trabalha junto. Em 2023 foi lançado o primeiro relatório brasileiro sobre demência, um relatório que chegou com atraso, mas uma iniciativa muito importante, capitaneada pela professora Cleusa Ferri, que já traz um pouco essa mensagem, que na atenção primária e secundária, todos precisamos estar, em alguma medida, treinados para esse grande desafio do envelhecimento. Então, minha mensagem final, ela vai para que estejamos... Eu acho que a geriatria... A gente faz isso de uma maneira muito fluida com vocês, porque a geriatria é uma especialidade médica diferenciada em relação às demais, porque ela já nasceu nessa cosmovisão, vamos chamar novamente, de trabalho conjunto, de ver o indivíduo como um todo, de considerar a família, de considerar os determinantes socioeconômicos. Então, eu acho que ela é inspiradora para todos nós, para que possamos desenvolver um trabalho colaborativo. Portanto, a minha esperança é de que nós médicos possamos considerar o valor do trabalho conjunto como um valor de excelência. Essa é a minha visão. E que possamos, com isso, mudar as expectativas de envelhecimento da população brasileira para um patamar de melhor qualidade de vida. É isso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a todos. Obrigado, CRM. Tá? Sempre um prazer. Obrigado. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.